E aí, garotada, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez nessa labuta, nessa aulinha de matemática. Agora são vídeos de aulas de assuntos novos, tá bem? A Recovale pediu para a gente postar as aulas de assuntos novos, então a gente vai começar a lançar vídeos pequenos aí das aulas. E a resolução dos exercícios vão continuar do mesmo jeito. Depois eu lanço para vocês os exercícios que vocês vão ter que fazer referente ao assunto da. Vou resolver alguns exemplos aqui na lousa com vocês e outros a gente vai mandar uma listinha para você resolver. Você vai ter que postar também no site lá do Google que a Recovale criou para vocês, tá joia? Algumas coisinhas que estão na lousa a gente já falou em sala, mas eu vou rever e vou complementar com o restante aí do conteúdo para vocês. Olha só, a gente começou a estudar os conjuntos numéricos. E o primeiro conjunto numérico que a gente falou para vocês foi o conjunto dos números naturais. Então aqui na lousa, eu já deixei a lousa pronta só para a gente ganhar tempo. Olha só, quantos conjuntos numéricos a gente estuda que caem no colégio da Embraer e nos concursos que vocês vão fazer de bolsa? São esses daqui, ó. Conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N. Conjunto dos números inteiros, que a gente representa pela letra Z. E conjunto dos números racionais, que a gente representa pela letra Q. Os irracionais não costumam ter letras para representar. Nem todas as bibliografias trazem uma letrinha para representar o irracional. E o conjunto dos números reais, que a gente representa assim com R, beleza? O conjunto dos naturais a gente já falou, tá aqui, ó, conjunto dos naturais. Conjunto de número natural é o conjunto que começa pelo 0, depois do 1, 2, 3, 4 até o infinito. Você coloca reticências aqui, ó, para identificar que ele não para, ele não tem fim. Ele tem começo, o começo é no 0, mas ele vai até o infinito, ele não tem fim, tá certo? E outra coisa, o conjunto dos números naturais varia assim. Do 0 para o 1, aumentou 1. Do 1 para o 2, aumentou 1. Do 2 para o 3, aumentou 1. Então a gente sempre pode aumentar 1, por isso que ele é infinito. Então o conjunto dos naturais tem começo, mas não tem fim. Cada número que vem um depois do outro é chamado de consecutivo, sucessor ou sucessivo. Beleza? A gente já fez isso em sala. Passando para frente, se eu tiro o 0, o 0 não vai mais aparecer aqui, então eu chamo de conjunto natural com asterisco. O asterisco significa que você tira o elemento 0. Tirou 0. 0 não é. Então é 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. O 0 não vai entrar. Então esse é o conjunto dos naturais asterisco. É só tirar o elemento 0. A cada 1 para frente é só somar 1. Consecutivo, sucessivo ou sucessor. Esses dois a gente falou. Isso aqui já é novo, já é aula nova. Olha aqui. Conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros a gente representa por Z. Qual é o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros tem o elemento 0. Para a direita do 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito positivo. Porém, do 0 para a esquerda também tem números, só que agora são números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. Beleza? Do mesmo jeito que a gente vem aqui e tira o 0 daqui, eu posso tirar o 0 daqui também. Toda vez que eu tirar o 0 do elemento, eu coloco asterisco para representar. Se eu tiro o 0 daqui, o conjunto se torna conjunto dos números inteiros não nulos. Tá aqui, o 0 não aparece.
Só aparece o lado direito e o lado esquerdo do zero no conjunto dos inteiros. Então é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 até o infinito. Ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 até o infinito negativo. Beleza? Tá aqui, ó. Agora, como nesse conjunto a gente tem a parte positiva e a parte negativa, e eu também posso excluir o zero, eu posso fazer assim. Posso montar dois outros conjuntos. O z, que a gente chama de z positivo, ou conjunto dos números inteiros não negativos. Interessante a nomenclatura. Você não fala conjunto dos números inteiros positivos. Você fala o contrário, você fala negação, assim. Conjunto dos números inteiros não negativos. Presta atenção que o zero entra, ó. 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, até o infinito. Se ao invés de ter, ó, contrário, z positivo, se eu tenho z negativo, é o conjunto dos números inteiros não positivos. Ou seja, conjunto dos números inteiros negativos. Eu só vou colocar os negativos, mas presta atenção que o zero entra aqui. É porque o zero é um elemento neutro. Então, mais zero ou menos zero, ambos valem zero. Só que ele aparece aqui no positivo, 0, 1, 2, 3, também aparece aqui no negativo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até o menos infinito. Dá para tirar o zero daqui e dá para tirar o zero daqui também. Lembra que quando eu tiro o zero eu coloco asterisco? Então olha aqui. Z positivo, asterisco. Se tem asterisco, não entra o zero. Tá vendo? O zero não aparece aqui. Se é positivo aqui, eu só coloco números positivos. Firmeza? Passando para cá, Z asterisco não tem zero. Veja que não tem o zero. Negativo, os números que são negativos. Firmeza? Esse é o conjunto dos números naturais e inteiros. Então anota aí o que a gente já viu. Natural e inteiro. Agora eu vou apagar para a gente falar do racional, do irracional e do real. Posso apagar? Vou apagar, hein? Peraí que eu apago. Ó. Pessoal, retomando, agora a gente vai ver os outros conjuntos numéricos, mas presta atenção como é que você vai montar cada um deles. Natural e inteiro a gente acabou de falar. Racional, vamos falar dos racionais. A gente representa o conjunto dos números racionais pela letra Q. Só que você observa que quando você representa conjunto, você sempre coloca um tracinho do lado da letra, assim, ó. Nesse caso está dentro. É só uma representação matemática. E quando a gente
representa conjunto, a gente chama assim, ó, coloca a letra do conjunto racional, começa com chaves, chavezinhas assim, uma chavezinha assim, e aí eu escrevo o conjunto aqui, tá certo? Só que o conjunto dos números racionais é de todas as frações, pessoal. Fração, o que é fração? Um número dividido por outro. Olha só, A dividido por B. Só que uma primeira pergunta que já surge aqui. Estou dividindo um número por B. Posso fazer divisão quando o número que vem aqui embaixo é zero? Ou seja, existe divisão por zero? Não existe. Olha esse exemplo. A está lá em cima, dividido por B. B. Pode o número que vem embaixo da fração ser zero? Não, isso não é definido em matemática. Então você vai escrever assim, ó, não existe divisão por zero. Quando não existe, na verdade, é que na matemática a gente diz que não é definido. Então a gente diz que não é definida a divisão por zero. Não é definida definida a divisão por zero. Não é definida a divisão por zero. Então é o seguinte, o número B que vem embaixo nunca pode ser zero. Então você vai dizer que B não pode ser zero. Se eu escrever B igual a zero, eu digo que ele pode, mas ele não pode. Então você diz que B tem que ser diferente de zero. Correto? Então aqui não pode ser zero. Mas será que aqui em cima pode ser zero? Aqui em cima, será que pode ser zero? Zero aqui em cima dividido por B. Pessoal, aqui em cima pode. Seria o mesmo que você falar assim. Eu tenho zero bala. Não tem nenhuma bala na minha mão, zero. E quero dividir por B pessoas, ou por várias pessoas. Quantas balas cada um vai receber? Nenhuma. Então a divisão de zero por B dá zero. Ah, então quer dizer que o número de cima pode ser zero? Pode. Então o número A que vem em cima pode ser zero. Só não pode o B, porque não existe divisão por zero. Tá bem? Agora você pode montar o conjunto dos racionais assim. Racional é toda fração. A dividido por B. Então você diz assim, um número racional é toda fração, só que agora você vai colocar a condição do A e a condição do B. O que o A pode ser e o que o B pode ser. Você escreve assim, passa uma barrinha assim, e essa barra você lê assim. Na matemática, lê-se tal que. Então você vai falar assim, racional é toda fração tal que o elemento de cima A pertence ao conjunto dos inteiros,
pode ser inteiro, positivo, negativo ou o zero. E o B pertence aos inteiros, só que cuidado, pode ser zero? Não. Então esse Z aqui quem é? Asterisco. Aí, ó, o conjunto dos números racionais é toda fração. Tal que o número de cima é inteiro, o número de baixo é inteiro menos o zero, não pode ser zero. Esse é o conjunto dos números racionais. Eu vou anotar aqui que a gente já resolveu isso daqui. Agora eu apago de novo para explicar o irracional e o real. Pessoal, continuando aqui, ó, irracional e o real. Como eu havia dito, o irracional, a gente não tem uma letrinha para representar. Tem livros aí que trazem a letra I, só que aqui eu não vou usar essa nomenclatura, tá certo? E vou só falar para você que existem os irracionais. E o que é um número irracional? Pessoal, o número irracional é um número que a gente representa como sendo um número decimal. Por exemplo, já ouviram falar no número π? Já ouviram falar no número π? Já, né? O número π tem um número que representa esse valor. Isso daqui, na verdade, é uma letra grega que representa o número π. Número π, e o valor numérico de π que a gente usa, a grande maioria das vezes é assim, 3,14. Só que aqui, quando eu escrevo assim, eu estou colocando uma, duas casas decimais. Aí acabou. Se eu coloco assim, acabou o número de casa decimal, acabou. Só que, na verdade, o número π ele é infinito. Então, o número π é infinito. Como assim infinito? Na verdade, ele tem infinitas casas decimais. O número π tem infinitas casas decimais. Ah, então ele não tem só duas? Não. Infinitas. Eu vou colocar só uma quantidade que a gente conhece, que é assim, geralmente, para exercício, geralmente de circunferência em geometria você usa 3,14. Mas assim, com um pouquinho mais de algarismo ele ficava assim, ó, 3,14, 15, 9. Não vamos colocar mais porque também não importa, não interessa, a gente não precisa saber disso. A gente só precisa saber que ele apresenta infinitas casas decimais. Então eu coloco assim, 1, 2, 3 pontinhos de reticências. Isso aqui significa que essas casas decimais são infinitas.
Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, mas existem infinitas. Uma coisa que eu quero que você observe aqui é o seguinte: esse número é irracional. Ele tem infinitas casas decimais e todas as casas decimais são diferentes. Os valores que vêm nas casas decimais são diferentes. Elas não ficam se repetindo como se fosse uma dízima periódica. Por exemplo, observação. Se você fosse dividir 1 por 3. Se você for fazer 1 dividido por 3, você indica 1 dividido por 3. Você vai tentar fazer 1 dividido por 3, não consegue. Você coloca um 0, aqui, coloca um 0 aqui. Aí você faz 10 dividido por 3, que dá 3. Depois você faz assim, 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10, falta 1. Depois você tenta dividir esse resto por 3. 1 por 3 não dá. Você preenche um zerinho aqui, agora dá. 10 dividido por 3 dá 3. Depois você volta. 3 vezes 3 dá 9. Para 10 falta 1. Se você for repetir colocando 0 aqui, ali vai ficar aparecendo 3, 3, 3, 3, 3. Então você diz que 0,3333. Você vê que isso daqui é um número decimal infinito, infinitas casas decimais, só que fica repetindo. 3 repete 3, repete 3, repete 3. Nesse caso, é infinitas casas decimais repetitivas. Não é irracional. Para ser irracional, não pode ser repetitiva, tem que ser diferente. Você nota que aqui os números são diferentes. Então ele é irracional. Isso é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais que não se repetem. Isso daqui não é irracional. Isso aqui é racional. Porque ele tem infinitas casas decimais repetitivas. Isso aqui, na verdade, é chamado de dízima periódica. Certo, pessoal? Então, você tem dízima periódica, que é infinitas casas decimais. As casas decimais nunca acabam por ser infinitos, mas elas se repetem. O irracional tem infinitas casas decimais que não se repetem. Por isso que ele é irracional. Joia? Eu vou apagar só para a gente encerrar esse tópico aqui de conjuntos numéricos, que é bem rapidinho. Então, os irracionais eu risco. Só fica faltando o real, que é bem rápido, em 1 minuto eu defino. Quer ver? Ó? Olha só, galera. Está faltando o conjunto dos números reais. O conjunto do número real a gente representa por R. Só que a gente coloca um tracinho aqui do lado. Eu não represento assim, ó. Conjunto dos números reais. Eu abro uma chavezinha aqui e escrevo o que ele representa. Não, a gente não faz assim, via de regra, não. Mas a gente representa assim, ó. Conjunto dos números reais. Eu pego todos os números racionais, e junto os racionais, eu vou juntar os irracionais. Então, conjunto racional unido
aos irracionais. Ou seja, o conjunto dos números reais é todo número real ou irracional. Ele é real. Beleza? Aí eu vou dar uma fortalecida nessa definição a hora que a gente for fazer exercícios. Aí no próximo videozinho eu mostro para vocês. Vamos estudar, hein, galera?